Boa tarde, quarto ano. Vamos para nossa aula de português de hoje. No livro, aquele livro da capa verde que vocês levaram. Este aqui, ó, o livro verde de língua portuguesa, certo? Nós vamos lá na página 27 do livro. Tem os textos lá, os tipos de texto, né? Observe os textos a seguir. Letra A, venenosa, a peçonhenta. Conheça uma serpente da Ásia que tem um jeito bem diferente de se defender. Bem distante do Brasil, em alguns países da Ásia, existe uma espécie de serpente que é ao mesmo tempo peçonhenta e venenosa. Seu nome científico é Rhabdops tigrinus, mas pode chamá-la de cobra-tigre asiática. Então, este texto, né, é um texto informativo, que ele está informando, né, sobre o tipo de cobra lá da Ásia. O texto B, que é este aqui, pescaria do curumim. Curumim acordou cedo, foi tomar banho de rio, caiu na água sem medo, se enrolou seus braços de frio. Curumim sentiu fome, subiu no pé de goiabeira. Era alto, bonito, enorme, de olhar dava tonteira. E este texto? Qual o gênero deste texto será? Ó, ele é escrito em versos, né? Tem rima, tem estrofes, né? Então, este texto é um poema, né? A letra C. Convite. Convido você para o meu aniversário, que será no dia, né? Espero você para se divertir comigo e todos os meus amigos. Não perca. Então, o gênero textual deste texto aqui já está escrito nele, né? É um convite. A letra D. Limonada bem fresquinha. Ingredientes: um limão, açúcar se quiser, pedras de gelo, folhinhas de hortelã. Modo de fazer: lave o limão. 2. Em um copo, raspe um pouco da casca, esprema o limão, acrescente a água, adoce. Se achar necessário, pique com a mão 2 folhinhas de hortelã. 3. Coloque gelo à vontade. Então, qual o gênero textual deste texto aqui? É uma receita, né? Então, vamos virar a página para fazer nossa atividade. Na página 28 agora. A gente está falando de gêneros textuais. O texto A era o texto da cobra lá. Qual o gênero textual dele? É um texto informativo. Então, vamos por aqui. Texto informativo. O texto B. Qual era o texto B mesmo? Ah, é um poema, né? Então, a gente vai responder lá na letra B. Ele é um poema. A letra C. Vocês lembram o que era o C? Era um convite, né? Convite. E o D da limonada lá é uma receita. O número 2. Quais desses textos não estão organizados nem em parágrafo, nem em versos, mas em linhas contínuas? Qual deles que não tá? Vamos ver lá. Não tá em versos, né? E nem em parágrafo. Qual deles? O texto A, que é o informativo, que está em linha contínua, e a receita, né? Não, desculpa, tia se enganou. Aí, o texto A tem parágrafo, não é linha contínua. Ó, ele tem o parágrafo aqui, então ele não é linha contínua. O que está em linha contínua, que não está organizado, né? Com parágrafo nem em versos. É o texto C, que é o convite, e o texto D, que é a receita.
Então, a gente vai escrever aqui na linha o convite e a receita, né? O convite e a receita. Olha o que diz aqui nesse box verde. Os textos escritos com parágrafos ou em linhas contínuas podem ser chamados de textos em prosa. Eles não têm versos e estrofes e não costumam apresentar rimas, né? Número 3. Leia o que está indicado em cada parte do quadro e escreva a letra correspondente a cada texto conforme sua classificação. Texto em prosa, com parágrafos ou em linhas contínuas. Quais dos 4 textos? Né? Ele é em parágrafo ou em linha contínua? Vamos olhar lá. O texto A é em linha contínua e tem parágrafo. O texto C e o texto D, né? Olha, eles têm linhas contínuas e não estão em versos, né? Então, eles estão organizados dessa forma. Então, o texto em prosa, com parágrafos e linhas contínuas, é o texto A, C e D. E o texto que está em verso é o texto B, que é um poema, né? Que está escrito em versos. Então, o texto B. Complete o esquema com os exemplos de texto que você conhece. Texto em prosa. Pode ter linhas de texto contínua, pode ter parágrafo e o que mais que ele... Que tipo de texto que é assim? A gente pode ver lá, ó. Lá a gente respondeu lá em cima, né? Então, texto informativo. Vamos pôr um exemplo aqui só, que senão não serve, né? Texto informativo. Só um exemplo. E tem mais, né? Não é só o texto informativo. Tem as notícias, as fábulas, os contos, as receitas, os convites, né? E que são escritos em prosa. E organizados em versos, podem ter estrofes, rimas e ritmo. São os poemas, né? Poemas. A gente vai escrever só poemas, mas tem também as letras de música, né? Quadrinhas, que são escritos também em verso, certo? Então, boa aula, né? Nossa aula de hoje de português era essa. Fiquem com Deus.